Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dos adolescentes dessa semana. A gente está na lição 3, título Preparando-se para o Amanhã Hoje, e agora eu vou ler o texto-chave. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 a 44. Quando estavam saindo do templo, Jesus e os discípulos estavam saindo do templo, né? Os discípulos eles chamaram a atenção para a solidez e a beleza do mesmo. E o templo era verdadeiramente bonito, mas Jesus falou com tristeza que lá não ficaria nada, né? Que não ficaria as pedras sobre pedra, que seria tudo destruído. E quando Jesus ficou sozinho, né, os discípulos foram perguntar, Pedro, Tiago, João e André, eles foram até Jesus e perguntaram quando que tudo isso aconteceria e quais os sinais de que isso estava prestes a acontecer, né? E Cristo não respondeu falando separadamente da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua volta. Ele misturou a descrição dos dois eventos. E, ao se referir à destruição de Jerusalém, suas palavras proféticas se estendiam para além daquele evento, alcançando o dia quando o Senhor virá para castigar o mundo por sua iniquidade. Mas antes de começar a falar da resposta de Jesus, dos sinais que aconteceram naquela época e acontecem e vão acontecer hoje, pega um papel, uma caneta e vai anotando para não esquecer. Ou anota no celular mesmo, tanto faz, o que você achar melhor. Mas anota para não esquecer. E Jesus ele fez todo esse discurso não apenas para os discípulos, mas para todos os que presenciarem as cenas finais da Terra, que no caso nós estamos incluídos, né? E Cristo disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. E entre a sua morte e a tomada de Jerusalém, apareceram muitos falsos messias, né? E falsos messias também iriam aparecer perto da volta de Jesus, né? Quando ele estivesse prestes a voltar. Ele avisou que isso ia acontecer. E aí ele continuou falando, né? Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são só o início das dores. Tudo isso aqui que Jesus falou são coisas muito ruins. Guerra, fome, terremoto, nada disso é coisa boa. E acontecendo tudo de uma vez é ainda pior. E o pior de tudo é que ele diz que isso é só o início. Mas eu sou meio desinformada, mas até eu sei que isso aqui já está acontecendo. Quem olha jornal, fica vendo as notícias do mundo, olha como o mundo tá, é exatamente isso que está acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo no mundo que são sinais da volta de Jesus, né? E aí, continuando. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Os cristãos passaram por tudo isso perto da destruição de Jerusalém, né? Eles passaram por isso por muito tempo mesmo, por séculos, né? Não só naquela época. Pais e mães traíram seus filhos, filhos traíram seus pais, amigos traíram amigos, e os perseguidores mataram Estevão, Tiago e muitos cristãos, né? A perseguição durou muito tempo. E aí tem outra coisa que, na verdade, no texto bíblico está escrito antes, mas eu acabei errando a ordem, colocando na ordem diferente, né? E aí fala: fiquem atentos,
pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Por meio de seus servos, Deus deu ao povo judeu uma última oportunidade de se arrepender. O Senhor se manifestou quando eles foram presos e julgados, mas mesmo assim, seus juízes os condenaram à morte. E ao matarem os servos de Deus, os judeus estavam crucificando novamente o Filho de Deus. E assim será outra vez. As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa, né? Para poder nos prender, nos perseguir. E quando há perseguição, muitos tropeçam e caem, renunciando à fé que uma vez defenderam. E os que abandonarem a fé em tempos difíceis darão falso testemunho e trairão seus irmãos a fim de garantir sua própria segurança. E tudo isso parece muito assustador, mas como eu já disse, não se preocupe, Deus não vai sair do nosso lado em nenhum momento, a gente sempre vai poder contar com Ele, né? E Cristo disse aos seus discípulos, agora isso se trata só daquela época da destruição de Jerusalém, né? Ele disse aos seus discípulos como poderiam escapar da ruína que estava por vir. Ele disse, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Quando vê os exércitos, o negócio tá feio, a cidade vai ser destruída, corre! Não volta para pegar nada, corre! E o aviso dado por Jesus era para ser seguido 40 anos depois, né, por ocasião da destruição de Jerusalém. E os cristãos obedeceram e ninguém morreu quando a cidade foi tomada. Nenhum dos que obedeceu morreu quando a cidade foi tomada. E da destruição de Jerusalém, Cristo passou rapidamente para o último elo da corrente da história da Terra, a vinda do Filho de Deus em glória e majestade. A partir daqui ele começou a falar só da volta dele, né? E entre estes dois eventos haveria longos séculos de escuridão, marcados por sangue, lágrimas e agonia. E Jesus disse, haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por aqueles dias serão abreviados. Por mais de 1000 anos, perseguições jamais vistas no mundo se abateriam sobre os seguidores de Cristo, e milhões de suas fiéis testemunhas seriam mortas. E se a mão de Deus não fosse estendida para preservar o seu povo, todos eles teriam perdido a vida, porque como eu disse, a perseguição durou muito tempo, os cristãos foram perseguidos, mortos, então se não fosse Deus protegendo, eles não teriam sobrevivido, né? E assim como Deus protegeu eles naquela época, Ele vai proteger quando for a nossa vez de fugir, né? E quando for a vez de nós sofrermos a perseguição. E então Jesus falou de novo sobre os falsos profetas, né? Os falsos cristos que apareceriam e que fariam sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Mas nós não deveríamos acreditar neles, né? Que tipo, ia aparecer, olha ali, é o Cristo, mas não é. E depois dessa tribulação, dessa grande tribulação que eu falei que ia acontecer, né? Os sinais iriam começar, que tá escrito aqui, que eu vou ler agora.
Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. E esses sinais já aconteceram, eles já apareceram. E agora nós sabemos com certeza que a vinda do Senhor está próxima. Esse negócio do céu escurecerá e tal, isso já aconteceu. Teve um dia específico que aconteceu isso, né? Eu descobri isso hoje, que minha mãe me disse que está escrito no Grande Conflito, falando quando foi isso. Então, para quem quiser ler, deve ter na nossa coleção também, né? No último livro da coleção, que eu não lembro o nome, mas é o Grande Conflito no original, depois vê qual é na linguagem de hoje, né? E para quem quiser ver, eu tenho certeza que é muito interessante. Eu não sei em que parte está escrito isso, mas deve dar para descobrir. Eu sei que eu fiquei super animada quando eu descobri isso, né? Parece que é muito legal. Eu fiquei curiosa. E Cristo, ele virá com grande glória. Uma multidão de anjos virá com ele. E Jesus virá para ressuscitar os mortos e transformar os remidos que estiverem vivos, e para honrar os que o amaram e guardaram seus mandamentos, e para levá-los para si mesmo, no céu, né? E uma coisa aqui, vocês já ouviram falar em arrebatação secreta? Já? Pois isso não tem nada a ver com a Bíblia. Aqui mesmo a gente acabou de ler que ele ia vir nas nuvens com poder e grande glória, né? Aqui mesmo a gente ia ver. Em outro lugar fala, todo olho verá. Eu não lembro exatamente o verso, mas tem vários versos que falam que quando Jesus vier, quando ele voltar, todo mundo vai ver, vai ser um grande evento, não tem como não ver, não tem nada de arrebatação secreta. E uma coisa Jesus disse, né? Uma coisa negativa. Ele disse claramente que o tempo exato da segunda vinda é um mistério de Deus. Que pena que ele não disse a data, né? Porque senão a gente já saberia e ia pensar, a gente sabe que tá perto, mas quão perto é isso, né? Quando a gente sabe a data, pelo menos, a gente... falta pouco, a gente pode contar os dias, né? Mas quando a gente não sabe, a gente só fica esperando e fica, nossa, vai ser tão legal quando finalmente acontecer. Mas daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre essa espera que a gente vai ter, né? E também Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, também seria na época da vinda de Jesus, né? Que naquela época as pessoas eram muito perversas. Tanto é que elas foram destruídas por isso, né? Esse foi o motivo do dilúvio. Ou seja, o mundo tá ruim, tá ficando cada vez pior, mas ainda tem coisa para piorar. Às vezes a gente pensa que não dá para piorar mais, mas dá. Mas não se preocupem, porque quando isso acontecer, é sinal de que Jesus está voltando. Então, mesmo que você vê tudo de ruim acontecendo, fica tranquilo, porque é sinal que tá cada vez mais perto de Jesus voltar. E você não tá sozinho para enfrentar isso, né? Deus está com você. E Cristo disse que o evangelho seria pregado a todos antes que ele voltasse, né? E espalhar essa mensagem é a nossa missão. Está em nossas mãos apressar a volta de Jesus. Jesus não vai voltar enquanto o evangelho não for pregado para todo mundo. Então, a nossa missão é pegar o evangelho para todo mundo e assim a gente consegue até adiantar a volta de Jesus, né? Se a igreja tivesse feito seu trabalho designado como o Senhor planejava, o mundo inteiro teria sido advertido
e Jesus já teria voltado. E como nós não sabemos o tempo exato da sua vinda, Jesus ordenou que estivéssemos vigilantes. Por isso que eu disse que eu ia falar uma coisinha sobre a espera, né? Porque a gente pensa às vezes, esperar, não tenho nada para fazer, então eu vou ficar aqui plantado esperando Jesus voltar. Mas não, ficar vigilante é diferente de esperar. Esperar é isso que eu acabei de falar, da gente ficar sentado sem fazer nada, esperando. Mas os que estão alertas, esperando a volta de Jesus, eles não estão esperando em ociosa expectativa. Eles estão purificando o coração mediante a obediência e a verdade, né? Eles estão se preparando cada dia mais para a volta de Jesus, né? E é isso que a gente tem que fazer também, né? Porque se a gente fica só lá esperando, sem fazer nada, às vezes a gente se afasta de Jesus, às vezes a gente deixa para se aproximar dele na última hora e às vezes acaba que ele volta e a gente é pego de surpresa, né? Por isso que ele fala pra gente ficar vigilante, para não ser pego de surpresa. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Então, dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar lições junto todo dia. E tchau, até amanhã. Um beijo.